Besouro, conhecido como a lenda da capoeira, o nome verdadeiro do Besouro era Manuel Henrique, nasceu na cidade de Santa Marta da Purificação. Foi um homem que causou muitas polêmicas, porque para as autoridades ele era uma ameaça e para o povo ele era um herói. E esse nome Besouro vem de tamanha destreza que ele tinha no corpo, onde nas brigas diz que ele fazia tanto zum 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 que na hora que a polícia chegava todo mundo aparecia menos Besouro, ninguém conseguia encontrar Besouro. Besouro, conhecido como a lenda da capoeira, o nome verdadeiro do Besouro era Manuel Henrique, nasceu na cidade de Santa Marta da Purificação. Foi um homem que causou muitas polêmicas, porque para as autoridades ele era uma ameaça e para o povo ele era um herói. Besouro tinha a fama de possuir o conhecimento das artes mágicas, ele era conhecido como mandingueiro. O seu nome Besouro foi dado devido à facilidade que ele tinha de escapulir, de se safar nas brigas, quando a polícia perseguia, devido a Besouro sempre estar fazendo justiça. Ele não aceitava que o mais forte abusasse do mais fraco. Então o Besouro era uma lenda. Ele em vida já era uma lenda, porque ele decretava feriado na cidade de Santa Marta da Purificação. Ele chegava no mercado e dizia: hoje é feriado, a cidade parava. E esse nome Besouro vem de tamanha destreza que ele tinha no corpo, onde nas brigas diz que ele fazia tanto zum 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 que na hora que a polícia chegava todo mundo aparecia menos Besouro, ninguém conseguia encontrar Besouro. Então ele teve, dentro dessa vida que ele levou, ele deixou uma idolatria para nós capoeiristas, né? Nós temos Besouro como um verdadeiro herói. Inclusive eu tenho um orgulho de ter pertencido a esse clã, porque Besouro foi mestre Cobrinha Verde, que foi mestre do mestre Gato, que foi meu primeiro mestre em capoeira. Então eu tenho assim muito orgulho disso. E Besouro, para nós capoeiristas, ele representa a força do homem, do fraco contra o forte, porque a força que Besouro tinha não era só física, ele tinha uma inteligência fora do comum, era uma pessoa que brigava pelos direitos do
do povo oprimido, né? E eu tive o prazer de conhecer um discípulo dele, chamado Martim da Pemba, e a sua irmã, Dona Dormelina Pereira dos Anjos, na cidade de Santa Maria da Purificação. Eu acho importante também dizer que a morte de Besouro aconteceu por uma traição. Besouro tinha o corpo fechado e ele não bala, faca, nenhum tipo de arma atingiu o corpo de Besouro. Mas Besouro, antes de morrer, ele levou a noite toda com a mulher, namorando. Isso já tinha enfraquecido o axé dele, a força dele espiritual. Quando ele sai para a rua, ele foi atocaiado, fizeram uma tocaia. Então, mesmo ele com o corpo aberto, as balas não atingiram o corpo dele. Um determinado cidadão, pelas costas, deu uma facada nele com uma faca de madeira, da madeira chamada aticum, tucum ou ticum, que é uma madeira que tem o poder de quebrar o axé, de quebrar essa barreira do corpo fechado. Segundo o médium João Pequeno me contou, uma ocasião, Besouro, na fuga dessa confusão, ele passou por debaixo de uma cerca. Isso é que teria abrido o corpo dele, porque quem é mandingueiro não pode passar debaixo de cerca, porque abre as suas defesas. Então, Besouro, o corpo dele foi aberto nesse sentido, e aí ele foi esfaqueado. Porém, isso aconteceu de manhã cedo, e as autoridades não deram socorro a Besouro. Besouro ficou se esvaindo em sangue por horas. Então, quando ele foi levado para a Santa Casa de Santa Maria da Purificação, ele já tinha passado horas sangrando. E ele, na verdade, morreu porque para as autoridades da época não era interessante que Besouro vivesse. Então, a gente vê essa história se repetindo de forma diferente hoje em dia, mas os heróis do povo realmente têm no Brasil acabado dessa forma. Então, o que eu tenho para falar de Besouro assim, mais ou menos é isso aí. E por que é importante treinar a capoeira? Do meu ponto de vista, a importância da capoeira é até difícil de expressar, porque ela é muito grande. Primeiramente, ela traz saúde. Segundo, ela traz uma parte da história que a gente não aprende na escola. Hoje todo mundo fala em Zumbi dos Palmares, mas os mestres de capoeira sempre falam em Zumbi dos Palmares, né? Que é o nosso verdadeiro herói, que é o primeiro herói brasileiro, e que ainda a gente sabe que não é o Brasil todo que reconhece Zumbi como um herói. Então essa parte histórica, essa parte da saúde, essa parte da autoconfiança que a capoeira traz, e que para nós brasileiros, descendentes de miscigenados, né, mestiços, porque é muito difícil no Brasil você ter uma raça muito pura, mas as três raças, né, o negro, o branco e o índio, faz com que a capoeira seja um elo com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. Então, a importância dela para a vida do brasileiro é muito grande, porque a gente começa a aprender a nossa própria história, saber de onde a gente vem, por que é que a gente está fazendo as coisas, porque como é que as coisas estão, a situação política, a situação social na capoeira está muito presente. A gente lida com pessoas de vários níveis, né? Na capoeira a gente tem a oportunidade de ver uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar ensinando um doutor. Então ela nivela as pessoas por igual, e isso eu acho que são algumas dos benefícios que ela traz, mas existem outros benefícios que são inexplicáveis. Só quem treina mesmo, quem pratica mesmo é quem sabe. E o mestre Baixinho dizia que a capoeira estava dividida em três partes. A primeira era essa que a gente via, e a segunda e a terceira estavam embutidas no eu de quem aprendeu. Então essa segunda e a terceira, só quem está aprendendo é que pode sentir ou tocar nela, mas passar para os outros fica difícil.